A primeira coisa, vamos pensar o movimento dos trabalhadores sem terra, tá? Vamos pensar o movimento, retira os trabalhadores sem terra. Isso é algo que é espécie de uma outra coisa que é gênero, que são a manifestação da sociedade, são as associações, e a sociedade vive com isso, ela precisa ter associações. O que não pode é exatamente aquilo que o Vitor trouxe, o Caio ressaltou. Ser um instrumento para uso político, incorporando a violência, o desrespeito aos valores e aos fundamentos básicos da sociedade, dentre eles os nossos valores que são fundamentais, a propriedade, a vida, ao direito de ir e vir, a liberdade, porque eles não respeitam isso, a menos que eu esteja enganado, é o que está muito bem configurado. O problema não é ter um movimento, porque a sociedade, ela vive com grupos latentes que se tornam grupos de interesse, que se tornam grupos de pressão, que podem vir ou não a fazer lobbies de acordo com o seu interesse, faz parte da democracia. O que não pode é que aqueles grupos latentes, quando se tornam um grupo de pressão, esse grupo de pressão vira uma arma de partidos políticos ou de ideologias nefastas para impedir que a democracia funcione, porque é isso que eles fazem. Está inscrito, implícito na norma e na maneira deles trabalharem. É a doutrina da esquerda, em especial daqueles marxistas de nível muito mais baixo, que acham que a política se resume à briga, a relação amigo e inimigo, e a impedir que todos possam, de alguma forma, fazer a manifestação democrática e manifestar, apresentar aquilo que são as suas demandas, que está no universo democrático. Porque isso é expressão de ódio. É apenas isso. Tanto em expressão de ódio. Isso, se não for expressão de ódio, o que é expressão de ódio? Sabe qual é o detalhe? É que eles precisam incorporar o ódio, porque na relação que eles têm para produzir política, é uma relação de amigo e inimigo. Então eles precisam identificar alguém que eles odeiam e articulam todo um grupo para odiar aquele outro e eliminá-lo. É uma espécie de segregação e uma espécie de exclusão do diferente. Essa é a razão pela qual, todas as vezes, eles sempre acusam os outros de fascista. Fascistas são eles. Isso é fascismo. Porque é a exclusão do outro, a exclusão do diferente. Quando você falou, olha que coisa curiosa, falou da Sâmia Bonfim. A Sâmia Bonfim, por exemplo, ela demonstra para mim uma coisa que o professor Oliveira sempre falava: ação política forte, ação política fraca. O que é ação política forte, ação política fraca? Ação política forte é aquela ação política em que pessoas se apresentam com um programa de governo, com uma proposta de sociedade, com a busca da convergência, com a busca da solução dos problemas. O que é ação política fraca? É aqueles indivíduos que entram para a política para atrapalhar a política dos outros e para se locupletar com as benesses do poder. Eu vou citar um exemplo que jamais aconteceu no Brasil e no mundo. Imagina um indivíduo que entra para a política apenas para viajar o mundo inteiro e comprar bolsas caras. Isso é ação política fraca. É gente que não está preocupado em resolver o problema da sociedade, não entende que a política não é a luta pelo poder, não é o ódio. A política é a busca da solução dos problemas, ouvindo todo mundo, como Sua Excelência, o tetra-presidente Ulisses Guimarães falava. Ele dizia: o combustível da política é a saliva, é conversar para buscar os pontos de convergência e fazer projetos de governo, buscar as soluções que precisam ser feitas para os problemas, e não o que eles estão fazendo. O MST é apenas um instrumento. E a prova é como é que eles vão para uma estrada para impedir um ex-presidente da República, que é a maior liderança do país hoje, é a maior liderança. Infelizmente para alguns, infelizmente para outros. Mas infelizmente gostaria de ter mais. Mas ele é a nossa maior liderança. Naturalmente ele reúne milhares de pessoas só dele dizer que ele vai no local. Ele não precisa nem ir. Se ele falar: amanhã eu estarei lá no Mercadão, vão 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, no mínimo 10 mil pessoas vão lá para vê-lo. É só ele falar isso, ele não precisa nem ir. É a maior liderança política e não querem permitir. Por quê? Porque ele é diferente, porque ele questiona os problemas, porque ele representa um corte da nossa história e ele representa uma proposta para o país, coisa que o outro lado não representa. Ele representa apenas o seguinte: vamos destruir o que está, manter no poder quem sempre esteve e explorar o máximo possível a sociedade brasileira. Basta ver o tanto que a nossa sociedade já foi explorada, está sendo espremida. E será que não cabe um outro entendimento também de interferência no processo eleitoral? Porque Sim. Já é um período de pré-campanha eleitoral. Não sei exatamente qual era a agenda do Bolsonaro lá em Parauapelas. Não sei exatamente. Paralelepípedo. Não sei exatamente do que se tratava a agenda, mas já é um período de pré-campanha em que o PL quer eleger o maior número de prefeitos possíveis e o Bolsonaro estava se deslocando para lá para um evento que muito possivelmente tinha relação com a atividade política dele. Então será que não há uma interferência também no processo eleitoral? Partidária, sem dúvida nenhuma. Sim, exatamente. Até porque nós estamos vendo, né, essa movimentação é uma movimentação feita com dinheiro público.
Sim, a atividade partidária ela é feita com o fundo partidário. E a atividade eleitoral com o fundo eleitoral. Esses dois valores vêm do dinheiro do contribuinte, do nosso dinheiro. Então, de fato, é, sim, uma forma, bem lembrado, Vitor, uma forma de interferência na atividade político-partidária em época de eleição. Eles estão frustrando o partido político, eles estão fazendo o dinheiro do contribuinte, que é o dinheiro do fundo partidário eleitoral, e pelo ralo. Isso. E agora, lembrando, Geisiane, as escolas do MST, que o deputado Ricardo Salles muito bem trouxe na CPI, que eram centros de doutrinação. Pareciam igrejinhas de barracão com imagens de Che Guevara, com imagens de Karl Marx. Eram escolas de doutrinação e, ao mesmo tempo, que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é aliado do MST. Vejamos a atuação do PT nessa CPI do MST. Vejamos a atuação da Gleisi Hoffmann em defesa do MST, e a Gleisi, que é presidente do PT, que nas suas redes sociais defendeu, disse que estava junto, que o compromisso do PT era defender e não investigar, o que deveria fazer uma CPI. E, ao mesmo tempo, o PT entra com uma ação contra escolas cívico-militares. Então, assim, a lei, ela está, de fato, à margem da lei. Olha, é interessante a gente parar para pensar que o MST, ele é a prática do marxismo. Ele é o marxismo mais ortodoxo possível. Eles quase não, certamente fizeram isso. Pegaram ali os 10 pontos do Manifesto Comunista e colocaram em prática. A prova é tanta que eles expropriam propriedades privadas, ou seja, eles roubam propriedades privadas e colocam o nome deles e fazem isso à base de violência se for necessário. Se preciso for, eles vão empregar violência. Esse caso do Bolsonaro chama bastante atenção pelo seguinte: ele já está inelegível, ou seja, ele já está, teoricamente, né, se nada mudar daqui até lá, fora de uma nova eleição. Mas o poder simbólico e político que o Bolsonaro carrega é muito forte. Então, ao mesmo tempo que é um absurdo e é descabida essa medida, de certa forma mostra também que eles sentem esse peso do Bolsonaro dentro do jogo político, porque se não sentissem, não se desesperavam a ponto de fazer vandalismos em estradas, em colocar fogo, enfim, em impedir que o Bolsonaro, que inclusive é o livre direito que você tem de ir e vir, impedir o direito de ir e vir ali da comitiva do Bolsonaro. Então, é importante a gente pensar que isso é o marxismo na prática. O marxismo na prática é: pense como nós ou não exista, ou você será eliminado do jogo, você será eliminado do jogo político, se possível for, fará como Che Guevara e te eliminará mesmo da face da terra. Então, é importante a gente ter em mente que esses símbolos que estão orbitando no MST não são símbolos pacíficos. O marxismo, ele não é pacífico. O professor trouxe aqui que é uma ferramenta, o ódio não é nenhuma ferramenta, é a natureza. A natureza marxista é uma natureza violenta, é uma natureza de caos, é uma natureza de destruição. Então, quando a gente vê esses casos, eles são bastante simbólicos, porque eles dão ali a provinha, o sabor do que é o marxismo na prática. Eles têm um pequeno, né, ali, essa medida é uma medida pequena em termos de pensar o que eles podem vir a fazer com mais poder nas mãos. Mas não pensem que eles são fofinhos, bonitinhos, ou que aquele vídeo que nós vimos ontem aqui, que não, olha, eu estou aqui invadindo a sua casa, estou com papel, mas calma. E a polícia do governador Helder Barbalho não faz nada, tudo bem, né? Não, porque se vale lembrar que o governador do Pará é o Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, e a polícia militar não fez nada, ao que parece. Pois é, e aí a gente vê de novo essa guerra semântica, né? Se isso acontecesse com Lula ou com qualquer pessoa petista, pessoalista, a gente ia ver o caos hoje nas manchetes e assim por diante. Que é o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que ali todo mundo é enquadrado como se fosse criminoso de alta periculosidade. E quando a gente vê um caso contra o Bolsonaro, é tratado realmente como algo muito pequeno, muito menor. Então é uma guerra semântica também, ou seja, uma guerra das palavras, de como é tratado os fatos, os dados da realidade que a gente vê no dia a dia. O MST é perigosíssimo, é um movimento terrorista, é importante dizer isso. É um movimento terrorista que tem aval de todo um maquinário estatal. Isso é muito importante ser dito. Se a gente não olhar que a sociedade brasileira, ou seja, representantes políticos formais, dentro de cargos formais, com o nosso dinheiro, essa história de arrecadar, de contribuir, eu não estou contribuindo com nada. Não, com o dinheiro que eu sou obrigada a dar
está financiando um movimento terrorista. É importante a gente colocar isso. E quanto mais poder eles tiverem, mais perigosos eles ficam.